Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo mais uma vez com vocês. Estamos aqui nesse curso maravilhoso, Ambientes Virtuais de Aprendizagem com o uso de Learning Management System. É um prazer enorme estar aqui de novo, né? Nós estamos aí na nossa aula número 04, iniciando agora, e com certeza muita coisa que a gente discutiu pode ser aplicado, vai ser aplicado e vocês estão aproveitando como nunca, certo? Nessa aula 4 tem destaques maravilhosos. Vem comigo aqui para vocês darem uma olhada o que eu trouxe para vocês. Olha que legal. A aula 4, né, nós tivemos aí pontos importantes na aula 1, 2, 3, e aí eu vou relembrar com vocês rapidinho. A gente começou falando um pouco sobre metodologias ativas e o ambiente de aprendizagem, que foi aquela parte introdutória inicial. Depois a gente foi especificar um pouco mais, com mais detalhes, o ambiente virtual de aprendizagem, né? Porque na primeira aula a gente falou sobre metodologias ativas e sobre o ambiente de aprendizagem como um todo. Já na aula número 2, a gente foi focar exatamente no ambiente virtual de aprendizagem. E nós demos uma ênfase aí muito boa no Google Classroom, que é um ambiente virtual muito próximo de boa parte aí dos alunos, né, de professores, de instituições, e a gente usou como base, né, o Google Classroom. Na aula número 03, que foi a aula mais recente, eu vou até detalhar um pouco mais no próximo slide, a gente falou um pouco sobre práticas, né, educacionais, desenvolvendo e avaliando alguns pontos e aspectos relevantes que estão evoluindo ao longo do tempo na educação, e claro, com o uso de tecnologias, né, com o uso de ferramentas, etc., que vão sempre ajudar e aprimorar o desenvolvimento do aspecto de aprendizagem. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o futuro, né? Pelo menos entender um pouquinho o que é que vem por aí, o que está rolando, o que é que pode vir por aí com relação à questão da aprendizagem, né? Então, só entendendo um pouquinho mais, para a gente relembrar essa aula anterior que nós tivemos, a nossa última aula, a aula número 03, quando a gente fala de práticas educacionais, a gente falou um pouquinho da construção do ambiente virtual de aprendizagem. O AVA, ele precisa ali de um modelo, ou pelo menos de parâmetros para ser desenvolvido, né? E nós conversamos e comentamos sobre isso com vocês na aula 03. Um outro ponto que foi abordado nesse nosso último encontro, né, que foi inclusive ao vivo, a nossa aula número 03, a gente falou sobre algumas ferramentas de apoio ao AVA, né, o ambiente virtual de aprendizagem. Que ferramentas são essas? Bom, eu destaquei algumas delas, né, como é o caso dos podcasts, que eu particularmente sou fã, porque acho que é um mecanismo muito fácil e que consegue dar muita flexibilidade, né, e deixa o aluno ali dentro de um modelo onde ele pode estar em qualquer lugar, estar ali escutando, identificando um assunto que é relevante para ele. Ele pode escutar, hoje nós temos vários mecanismos aí, vários aplicativos de música, de podcast que a pessoa pode ter acesso. Então, é muito interessante o uso dessa ferramenta, apoio a assuntos, a temas, né, que você pode aprimorar, aprofundar, dependendo do tipo de disciplina, eu acho extremamente válido. Um outro ponto que complementa também esse ambiente de aprendizagem, a gente pode falar de vídeos, em especial os canais, né, os vídeos que são postados no YouTube. Primeiro porque o YouTube é o mais denso, é o maior ambiente, né, de repositório de vídeos do planeta, então você vai ter ali a oportunidade de não só relacionar vídeos e aulas suas com vídeos e algum tipo de trecho, de filmes, etc., de outras pessoas, né? Fazer uma relação, indicar, compartilhar isso, colocar esses vídeos como apoio, como complemento ao assunto que está sendo abordado, pedir inclusive que os alunos façam tanto podcast quanto vídeos, gravem isso, a gente tira esse aluno dessa zona passiva, né, e ele começa a produzir alguma coisa, e isso é muito importante, a gente dá visibilidade, né, dá protagonismo para esse aluno. E claro, o uso dos canais digitais como um todo é muito importante, quando a gente fala de blog, quando a gente fala de site, quando a gente fala de rede social, é sempre muito importante e é outra ferramenta que apoia muito.
durante muito tempo, eles eram considerados vilões, né? As redes sociais eles eram uma espécie de responsável direto pela dispersão, né? Os alunos não se concentrarem na aula, não desenvolverem aquela habilidade. E a gente percebeu ao longo do tempo que é impossível a gente ir de encontro a uma situação como essa. É difícil você chegar e dizer assim, eu não vou participar disso, eu não vou entrar nisso, mas é o que está acontecendo hoje, principalmente a nova geração, se você pegar a geração Y, geração Z, praticamente todos, né, têm acesso às redes sociais, qualquer que seja essas redes sociais. Então a gente não pode virar as costas para isso. Na verdade, a gente tem que unir forças, né? Se a gente percebe que isso é algo que está no dia a dia dos estudantes, está no dia a dia dessa geração, a gente tem que dar um jeito de entrar nisso daí também. Então os professores tiveram, né, as práticas hoje de aprendizagem, a gente vai ter que aprimorar e absorver também essa integração com redes sociais, através de live, de repente construir um ambiente lá dentro de uma dessas redes sociais mais conhecidas e mais utilizadas, onde você pode ter ali um centro de informação, você pode fazer algum tipo de live, né, fazer algum tipo de discussão, gerar, né, engajamento com informações, até porque não descontrair um pouquinho, fazer alguma brincadeira, alguma relação mais descontraída com a aula. É interessante porque isso é o que está acontecendo, a gente visualiza isso. Então, a gente precisa entender que isso foi bem discutido na nossa aula 03, é que o aluno precisa estar feliz de estar ali com a gente, né? Ele precisa estar motivado. Não adianta, já que a gente trabalha hoje o modelo ativo, onde o aluno é protagonista, onde ele é o responsável por desenhar, por construir, né? Nós somos ali aquele responsável apenas por explicar, por expor e de alguma forma monitorar esse processo todo, mas o aluno é que deve construir esse conhecimento. Então, ele precisa estar motivado para isso. E essas ferramentas, com certeza, vão ficar muito próximo da realidade que eles têm hoje, né? Um outro ponto importante, né, nós comentamos também, é a plataforma em si, né? A construção de uma plataforma, né? A gestão de um ambiente de aprendizagem através do que a gente chama de LMS, que é os Learning Management System, né, que é o sistema de gerenciamento de aprendizagem, e a gente deu alguns toques, alguns pontos importantes, o que é que você precisa ter no mínimo para construir esse ambiente, para que você entenda, hoje nós temos vários provedores, né, várias plataformas gratuitas e pagas, né, para você acessar, e depende muito do tipo de proposta que você quer, e é interessante até no futuro, ou você buscar uma ampliação até para o professor, é muito interessante, porque ele tem ali um mecanismo, ele já é professor, desenvolve uma atividade, mas ele pode ampliar isso através de um LMS, ampliar, trazer mais alunos para o seu ambiente também, até, porque não, monetizar isso, né, e ter realmente um retorno em cima desse investimento e desse esforço que ele está fazendo. Então nós conversamos sobre tudo isso na nossa aula número 03, né, que foi uma aula muito interessante e fizemos inclusive atividades, foi assim muito legal. E agora nós vamos trabalhar a nossa aula número 04, né? Vamos falar um pouquinho sobre perspectivas, vamos falar um pouquinho sobre futuro. Vamos tentar, né? Vamos ver se a gente tem essa bolinha de cristal aí para saber o que pode acontecer aí para frente. Vamos falar um pouco sobre inovação e perspectivas no modelo educacional e, claro, os grandes desafios, né, enfrentados por todos nós, pelas instituições, pelos professores e até mesmo pelos alunos, né, que esse tripé é importante para que a gente consiga conduzir e construir melhor esse modelo, até para saber que modelo é esse, será que vai ter realmente um modelo, ou existe um único caminho, né? Na realidade são muitas discussões e a gente quer trazer isso nessa aula 04 de hoje. A ideia é trazer um pouquinho dessas duas percepções para vocês. Primeiro, entender o que tem de inovação realmente, o que mudou realmente, o que ainda vai mudar e os grandes desafios de toda essa mudança, de toda essa transformação, de toda essa ressignificação da aprendizagem, a educação hoje vista de uma outra forma, muito mais ampla, muito mais flexível, muito mais personalizada, por que não dizer personalizada. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá bom? Vamos seguindo aí. Muito bom estar aqui com vocês, é sempre um prazer enorme estar trazendo um pouquinho disso, discutindo com vocês, eu sempre fico muito feliz. Eu falo que antes de ser professor, antes de ser empresário, empreendedor, o ser professor é algo que me fascina muito, porque a gente tem uma possibilidade muito grande de passar um pouco daquilo que a gente tem, que a gente conhece, e agora com essas novas perspectivas a gente ter essa relação,
mais integrada e ter retornos mais rápidos e mais ágeis, e outra, entender um pouquinho como é que essa construção pode ser feita a várias mãos e não um caminho único, com um único pensamento que a gente observava no modelo antigo, onde a gente tinha um único condutor que era o Senhor de todas as coisas. E agora a gente tem uma perspectiva muito maior. Então eu, como professor, acabo aprendendo muito mais quando eu tenho interações, quando eu conheço mais os nossos alunos, quando eu entendo muito mais da relação e da reação de cada um, tá bom? Então vamos voltar de novo para cá? Vamos voltar para os nossos slides, vamos trabalhar coisa boa para a gente aí, né? Falar um pouquinho sobre aprendizagem, falar um pouquinho sobre educação, falar um pouquinho sobre futuro. Quem não gosta de falar de futuro, quem não gosta de falar de aprendizagem. Gente, olha só, nós vivemos um cenário onde no Brasil nós já temos 140 milhões de pessoas conectadas à internet. Olha, isso é um dado muito forte, né, gente? Vamos lá. 140 milhões de pessoas, eles têm algum tipo de acesso e conexão à internet e esse dado é recente. Nós estamos falando aí de 2020. Então isso mostra que a gente teve uma explosão ainda maior de acessos e de conexões. As pessoas estão cada vez mais conectadas à internet, cada vez mais interagindo no mundo digital. Então, me diga, como é que eu posso pensar alguma coisa fora ou tirando esse modelo digital do meu pensamento? Eu não posso fazer isso. O modelo digital está diretamente ligado às relações que a gente tem hoje. Hoje, a gente, para comprar alguma coisa, a gente passa pelo mundo digital. Se a gente quer escolher alguma roupa, passa pelo mundo digital. Se a gente quer ir para alguma festa, para algum evento, passa pelo mundo digital. Se a gente quer ir para algum endereço, né, alguma casa, ir visitar alguém, a gente passa pelo mundo digital. Então, se a gente quer também desenvolver conhecimento, a gente vai passar fatalmente pelo mundo digital. Mesmo que eu utilize o modelo presencial, mas a gente acaba passando por ali, né? Desenvolvendo uma ação direta por ali. Então não tem jeito. É uma relação natural e a gente precisa entender que essa integração, essa relação, ela precisa existir, né? E outra, um outro dado que mais do que confirma, né, corrobora com tudo que a gente está falando, diante desse grupo tão grande, dessa quantidade tão imensa de pessoas que acessam hoje, que estão conectadas à internet, no Brasil, né, nós temos aí a esmagadora maioria, o público que mais acessa ou que fica mais tempo, né, online, é justamente o público de 12 a 18 anos. Ou seja, é o público, gente, que hoje é a geração do nosso futuro, é quem vai tomar conta de tudo, é quem vai desenvolver, quem vai tomar decisões, inclusive vão ser responsáveis direto pelas nossas ações econômicas, inclusive. Então, essa geração ela foi totalmente concebida e desenvolvida dentro do mundo digital. Então, me diga, como é que eu posso desenvolver qualquer ação, qualquer tipo de produto ou serviço que eu não tenha conexão com isso? Certa vez, eu como empreendedor, eu participei de uma franquia de um curso de idiomas. E tinham reuniões que aconteciam pelo menos uma vez a cada 6 meses, e eu fui franqueado até 2017, 2018, né? Já faz um tempo. E a última reunião com o CEO da empresa, que era um cara assim, de uma visão muito forte, e uma das coisas que ele mais tocou, eu estou falando de 2018, né? Então, o que ele falou? Que ele estava com medo. Por que ele estava com medo? Porque ele disse o seguinte: eu não sei para quem, eu não conheço o meu público. Essa geração que está chegando, que vai consumir o nosso curso, os nossos produtos, os nossos serviços, eu não sei como me conectar a eles. O meu modelo de negócio é um modelo de uma geração anterior. Não é um modelo para a nova geração. Então essa é a grande dificuldade, é você conectar o seu negócio, o seu serviço, o seu modelo educacional com essa nova geração. É uma geração que foi criada no mundo digital, ela nasceu no touch, ela nasceu no digital, no virtual, ela pulou a TV tradicional, por exemplo. Eu estava vendo um comentário recentemente que hoje a gente está praticamente 100% das nossas buscas, né, da absorção de entretenimento, de conhecimento que existe hoje, de filmes, de séries, de música, é totalmente on demand e
em cima de uma necessidade que eu tenho naquele momento, ou seja, os streams, os aplicativos de música e de podcast, etc., eles trouxeram isso. Mas em 1997, a MTV ela inovou absolutamente no modelo de televisão que existia na época, porque ela ofereceu um programa em 4 horários diferentes, ou seja, o mesmo programa você poderia ver em 4 momentos diferentes. Isso foi uma revolução, porque, observe, em 1997, 1998, a gente ainda tinha aquela cultura fortíssima do horário, todo mundo ficar em frente à televisão para assistir um jornal, para assistir uma novela, para assistir um jogo. A gente tinha aquele horário para assistir aquilo. Se você não tivesse naquele local, naquele momento, você perdia aquela programação. E você não ia ter mais a oportunidade de assistir novamente. E olha o que aconteceu. A MTV chegou e disse assim, não, se você perder esse primeiro horário, você vai ter o segundo. Se você perder o segundo, você vai ter o terceiro. Se você perder o terceiro, você vai ter o quarto. Olha que interessante. Me diga, gente, a evolução foi tão grande que hoje eu não sei exatamente nem que horas que passa qualquer coisa, não me interessa. Ela tem que estar disponível em algum lugar para eu acessar aquilo no momento que eu quiser. E eu não preciso acessar tudo de uma vez. Eu posso acessar partilhado, eu posso acessar aos poucos, né? Então isso aconteceu com tudo, foi uma revolução. Olha o que aconteceu com toda a forma da gente consumir, por exemplo, um filme, uma série, uma novela. A gente consome do jeito que a gente quer, quando a gente quer. Música da mesma forma. Eu não preciso mais estar com um aparelho que eu tenho que botar um produto lá dentro desse aparelho para poder ouvir naquele momento. Não, eu estou em qualquer lugar. E naquele momento eu escuto aquele tipo de música, daqui a pouco eu escuto outro. Eu não quero mais escutar música, eu quero escutar um podcast, eu quero ver uma entrevista. Enfim, gente, essa é a realidade. E a educação está desse jeito. Hoje, quando eu entro numa sala de aula, eu vejo um aluno dizendo assim, professor, eu já não vou poder ir para a aula. Quando tiver disponibilizada a gravação, o senhor me avisa aqui, porque eu vou acessar ela gravada hoje, porque eu não pude, eu estou com um problema no trabalho. Beleza, ok. Professor, eu assisti um pedaço dessa aula, mas eu vou assistir depois o restante. Gente, é a realidade que a gente vive hoje. E eu não posso dizer o seguinte, só vai valer a pena o conteúdo que foi feito ao vivo? Não, o conteúdo ao vivo ele é importante porque ele é interativo, a gente está lá, a gente interage, a gente conversa, né, de forma síncrona, né, imediatamente naquele momento, seja ao vivo online, né, seja ao vivo online ou seja ao vivo presencialmente. A gente vai ter ali aquele momento de interação instantânea. Mas isso não quer dizer que o conhecimento, que a abordagem que eu estou fazendo, ela não pode ser absorvida de uma outra forma. Ah, não, eu não assisti tudo, eu não tive tempo, eu não assisti a aula toda. Eu não consegui chegar no local da aula e em função disso eu não vou ter o conhecimento, eu não vou ter como aprender aquilo. Muita coisa está mudando. O formato de avaliação. Será que eu preciso ser avaliado apenas naquele dia, naquele momento, naquele instante? Por quê? Uma única prova vai definir a minha vida? Não. A gente percebe que não. O que a gente tem que entender? É entender que o conhecimento, gente, ele, além da gente absorver ele aos pouquinhos, a gente também pode medir o nível de aprendizagem de outras formas. A gente pode pontuar cada ação que você fizer de uma maneira diferente, a quantidade de interações, a quantidade de visualizações. A gente pode separar isso em várias pequenas atividades que vão te dar, inclusive, mais motivação. De repente, para te passar para a atividade 2, precisa fazer a 1. E a 1, para passar para 3, você precisa fazer a 2. Como se estivesse num joguinho, né? O game é muito importante também. Então, a gente está passando por isso. Esse é o cenário de uma geração que está conectada, de uma geração muito nova, muito jovem, e que nasceu dessa forma, ela não percebe de uma outra maneira. A percepção é essa, a gente até brinca que ninguém vai mais para algum lugar para assistir alguma coisa, as pessoas vão para algum lugar para filmar alguma coisa, né, e postar em algum lugar. Mas essa é a realidade que a gente vive. E o que eu vou fazer? Vou virar as costas para isso? Um outro ponto importante que eu quis trazer aqui nesse slide é instituições, alunos e professores intensificaram o uso de tecnologia na educação, principalmente a partir de 2020. Isso é absolutamente verdadeiro. Eu não estou dizendo que a gente não usava metodologias ativas antes. Eu não estou dizendo que a gente não usava tecnologias antes. É claro que a gente usava, mas numa proporção muito menor. Não venha falar para mim que a gente usava o EAD e o EAD já existe há muito tempo. Concordo, e isso é um modelo de educação com instrumentos tecnológicos fazendo essa intermediação. Mas muito mais do que isso. A partir de 2020 nós fizemos uma verdadeira revolução. Ou seja, nós não só entendemos
e o EAD, Educação à Distância, que é aquele modelo onde eu tenho um pacote já pronto, com aula 1, 2, 3, 4 e 5, que eu posso acessar quando eu quiser, e eu posso ter um tutor, alguém para te dar uma orientação, beleza, mas eu descobri que eu posso ter outras formas de fazer tudo isso. As instituições perceberam isso. Eu posso ter momentos como esse, gravados, né? Como essa aula que eu estou disponibilizando para vocês, mas eu associo a outros momentos ao vivo, como outras aulas que nós tivemos. E aí nós interagimos. E outra, vocês trouxeram alguma coisa, a gente construiu alguma coisa na aula seguinte vocês trouxeram os resultados dessa construção. Então olha como existe aí um mecanismo absolutamente flexível. E tudo isso aí gravado em vários pacotes que você pode reassistir, né? Você pode observar novamente, você pode analisar novamente com outro olhar. Quantas vezes a gente assiste o mesmo filme que a gente gosta? Sei lá, 3, 4 vezes, e cada vez que a gente assiste, a gente tem um olhar diferente para esse filme. Então esse é o cenário que a gente está hoje. E o que acontece hoje, o que a gente visualiza hoje, é um passo importante para a nossa visão de futuro. Porque o futuro ele vai se construindo a partir do que está acontecendo aqui. E que tem traços do passado, porque o passado vai também ser relacionado ao que está acontecendo no presente. E essa construção do presente, com as novidades, com as novas perspectivas, elas vão dar o quê? Projetar um futuro um pouquinho diferente, ou às vezes muito diferente, né? Bom, aí eu trago uma outra discussão para a gente aqui, eu trago uma outra avaliação para a gente aqui. A tecnologia, o que a tecnologia agrega? Na verdade, uma pergunta, né? O que a tecnologia agrega à educação? Bom, eu trouxe alguns pontos para a gente entender, né? E até para que vocês façam algumas reflexões. De certo modo, eu consigo, a partir dessa tecnologia, individualizar a aprendizagem. Gente, não pense que isso é negativo, não pense que isso é ruim. Individualizar a aprendizagem, ou a forma, né, de você absorver esse conhecimento, ela pode ser entendida de uma outra maneira. Que maneira? Quando eu tenho um modelo único, onde eu tenho uma única forma de transmissão, onde eu tenho um único horário de transmissão, onde eu tenho um único momento de transmissão, e todo mundo junto, independente das particularidades de cada pessoa, do time de cada pessoa, é claro que eu vou ter pessoas que vão gostar mais e outras que vão gostar menos, porque é impossível que você consiga agradar 100% de uma comunidade passando a mesma coisa, é muito difícil. Você está passando no mesmo horário, no mesmo dia, nas mesmas condições para todo mundo. Só que as pessoas elas têm o quê? Percepções diferentes, elas têm inclusive estado de espírito diferente. De repente eu não estou bem naquele dia, naquele momento, naquela aula. Perdi. Se eu não estou bem naquele dia, estou morto. Por quê? Porque eu não vou ter outra oportunidade. A oportunidade era aquela. Perdeu, perdeu. Mas com o uso da tecnologia, eu posso individualizar isso. Por que eu posso individualizar? Porque as pessoas elas podem ter o consumo daquilo ao vivo, né, daquilo síncrono, mas eu posso ter o assíncrono. Eu posso ter aquele mesmo material que foi produzido, que foi disponibilizado de forma ao vivo, eu tenho ele disponível de maneira assíncrona, de maneira gravada. Então a pessoa vai lá e diz assim, poxa, eu não estou conseguindo fazer esse exercício hoje, eu vou olhar de novo aquela aula, hoje eu estou mais tranquilo, acordei melhor, estou mais calmo, não estou mais com aquela dor que eu estava sentindo, estava com uma dor de cabeça danada naquele dia da aula. Então eu individualizo o conhecimento. Tem gente que tem uma rapidez, uma agilidade maior, tem outros que não estão passando por um momento muito bom. Mas aí, com a tecnologia, eu consigo fazer essa separação, né? Então é muito legal. Outra coisa, eu consigo hoje abrir muito mais o leque de interações. Porque mesmo numa situação onde eu tenho um assíncrono, eu posso deixar lá disponível um local para comentários. Eu não preciso responder imediatamente, mas eu vou lá. Quantas vezes a gente não faz isso no AVA? A gente bota lá, posta alguma coisa, coloca alguma coisa e as pessoas começam a interagir. Aí depois o professor responde, ou outros alunos também. Pô, professor, gostei, achei interessante esse ponto de vista desse trecho desse filme, ou desse artigo que você disponibilizou. Quando a gente usa a tecnologia também com aquele olhar da gamificação, pô, gamificar, jogar, associar isso à produção do conhecimento é maravilhoso. É você dar leveza, é você sair daquela rigidez, né?
As pessoas não querem mais isso, né? As pessoas não querem mais ir para o trabalho muito rígido. A gente quer um pouco mais de flexibilidade. Eu sei que algumas pessoas podem até discordar desse modelo. Rapaz, Ricardo, eu não gosto disso, isso não é legal e tal. Mas, gente, é o que está se construindo. Essa geração ela é uma geração mais livre. É uma geração menos formal, né? É uma geração que quer viver mais experiências. A gamificação traz isso. É você brincar com o passado, um joguinho do passado. É você pegar um aplicativo, uma aplicação, e ao mesmo tempo você brincar com aquilo, fazer aquela coisa de competição, e ao mesmo tempo aprender, ou pelo menos revisar aquele conhecimento. E você está praticando aquilo ali, né? Você vai estar construindo. Então você vai, de repente, absorver ou reter 70%, talvez até 80% do conhecimento que você aprendeu, que você discutiu ao longo de uma determinada aula, né? A gente acaba associando com tudo isso, poxa, eu tenho agora vídeos, eu tenho canais, eu tenho redes sociais, eu tenho aplicativos, eu tenho ambientes virtuais, eu tenho games. Pô, naturalmente isso vai aumentar a minha motivação. Porque eu vou entender que eu não tenho mais aquele modelo. Vou chegar na aula, vou sentar numa cadeira, vou ficar olhando para o quadro, alguém vai ficar falando na minha frente. Caramba, as pessoas não querem mais isso. As pessoas querem o quê? Elas querem mais motivação, né? Elas querem estar mais felizes de estar ali, elas querem ser surpreendidas, elas querem construir, elas querem dar opinião, elas querem formatar alguma coisa. Gente, olha só, as pessoas podem até não ter o conhecimento prévio totalmente já enraizado, mas no mínimo, quando você começa a discutir, o professor vai fazer esse papel ali de mediador e tal. Não, ó, não é bem isso, gente. Vocês lembram daquele assunto que nós falamos? Vocês lembram daquele material que eu disponibilizei? A gente tem um outro conceito sobre isso. Mas a gente está construindo. Não é simplesmente eu chegar e falar isso é isso, 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 aquilo, aquilo, aquilo. Não. Você está tentando entender, você está dizendo o seu ponto de vista, eu vou lá e tento corrigir, se for necessário. Caso contrário, você pode até ter uma opinião que eu não tinha percebido, uma visão que eu não tinha percebido. Olha que legal construir esse negócio. Um outro ponto que a tecnologia traz, até pela facilidade que eu tenho da tecnologia, e essas pessoas, e essa geração tem, mais do que nunca, um dos conceitos básicos da metodologia ativa é absorvido aqui. O aluno ele é ator da aprendizagem e o ator principal. Ele não é só um coadjuvante, ele é um ator principal disso tudo. Então, o professor, a instituição e o aluno somos atores desse processo todo. Não existe mais um único responsável, somos todos responsáveis. Eu sempre digo isso. Hoje, quando eu entro numa sala de aula, vamos construir esse conhecimento. Construir. Eu não trouxe aqui algo absolutamente estanque e só isso que eu estou falando é que tem que ser feito. Não, eu trago um roteiro, mas a gente vai construir, a gente vai entender aquilo, a gente vai tentar fazer, a gente vai tentar aplicar, né? Então é muito legal. Outra coisa, dentro de uma sala de aula fechada, um horário específico, dentro de 4 paredes ali, é mais difícil você relacionar a realidade. Mas quando você tem a tecnologia, eu posso trazer um vídeo. Eu posso trazer, inclusive, um ao vivo. Gente, está acontecendo nesse momento uma coisa ao vivo. Olha aqui, eu trouxe link para vocês abrirem e assistirem junto comigo. Então eu não tenho mais essa coisa do... Como é que eu vou reproduzir alguma coisa sem o uso de uma tecnologia se eu não estou naquele local? Ah, gente, está acontecendo agora uma situação, uma simulação, ou até uma realidade disso que a gente está discutindo na sala de aula. Só que isso está acontecendo lá na China. Olha aqui o vídeo, está ao vivo num determinado, sei lá, um ao vivo do YouTube, está aparecendo ali, o cara está filmando, nós estamos visualizando. Nós temos um contato muito maior com a realidade, a tecnologia te abre isso. Algumas pessoas pensam que a tecnologia ela afasta, que ela te deixa dentro de um quarto escuro, na verdade não. A tecnologia, por exemplo, a internet, ela trouxe o mundo pra gente. A informação antigamente era restrita. Aonde? A bibliotecas, a grandes instituições e a igreja. E eles que dominavam tudo. Depois a informação... a gente libertou isso. Todo mundo tem acesso a qualquer coisa. É muito mais difícil você enganar alguém agora. Porque as pessoas vão lá e vão checar aquela tua informação. Antes não. O que uma pessoa falava e ela detinha o conhecimento, acabou. A gente ia acreditar no que ela estava falando. As coisas mudaram. Hoje eu posso estar muito mais próximo de tudo isso, né? Então a gente tem tudo muito mais disponível. A tecnologia ela não afastou. Ela abriu os olhos, ela trouxe um mundo novo para muita gente, né? Sei lá, a pessoa nunca vai poder ou não tem condições de ir num determinado país, mas isso não quer dizer que ela não vai conhecer aquela cultura.
Ela não vai entender o que acontece lá de bom. Tem lá tantos vídeos. Hoje é muito mais visual, a tecnologia trouxe muito mais visual para a gente. A gente pode ver a coisa de uma maneira muito mais colorida, isso é muito legal. E querendo ou não, gente, com tudo isso que a tecnologia está trazendo, a educação ela está absorvendo bem, está entendendo bem isso, a gente está entendendo, nós atores desse processo todo, a gente acaba tendo um aluno muito mais atento a gente. Vamos lá, as pessoas imaginam assim, não, presencial eu estou vendo, mas será que aquele cidadão está lá realmente? A gente está dando aula para uma turma de, sei lá, 50 pessoas, que tem 5, 10% desses 50 estão assistindo a tua aula, o resto estão batendo papo com outra coisa, estão escrevendo, estão desenhando, estão no mundo da lua. Eles estão ali, mas não estão. Eles estão presencial, mas não estão de fato, né? Eles não estão ali realmente discutindo, interagindo. Quantas vezes eu entrei numa sala de aula e ninguém deu uma palavra? Vocês estão entendendo? Nem fazendo assim, dizendo que estavam entendendo, eles faziam. Parecia que eu estava falando para pessoas que não estavam ali, né? E hoje a gente percebe, com o uso da tecnologia, às vezes até a pessoa presencialmente, ela tem algum receio de falar, mas se ele está ao vivo, mas na casa dele, sei lá, ele fica mais à vontade, não sei, ele acaba interagindo mais, ou ele acaba digitando ali no chatzinho uma informação interessante, agregando alguma coisa. Assim, a gente está percebendo que a tecnologia ela trouxe muita coisa para a educação, muita coisa. E a gente tem que entender isso e absorver isso cada vez mais, né? Pelo menos essa é uma percepção que a gente tem. Então o futuro está mostrando tudo isso aí, né? Do que a tecnologia está trazendo, o que está desenvolvendo. Mas a gente tem muitos desafios, isso é verdade. Nós temos desafios, imensos desafios. Por que nós temos imensos desafios? Porque, gente, primeiro que toda mudança, que toda transformação, que toda ruptura, né, disrupção, ela gera traumas, claro. Principalmente quando é feito de maneira rápida, tempestiva, né, e não planejada, como aconteceu. Né? Nós passamos aí um ano e meio com transformações contínuas e rápidas e abruptas e a gente nem percebeu e foi lá e consumindo, o carro andando e a gente trocando o pneu dele, né? Ele estava furado e a gente não parou de rodar. Então existem desafios, claro, eu não estou dizendo que vai ser fácil, nem que o modelo é uma maravilha, está tudo de bom e não vai ter nenhum problema. É claro que vai ter. Nós temos aí problemas, eu trouxe até alguns para a gente avaliar, né? Grandes desafios que a gente vai ter nesse processo de transformação e que eu quero dizer, não tem volta. É uma percepção que eu tenho e que muitos outros profissionais têm, instituições têm, alunos têm. O aluno não quer mais. Pesquisa recente feita pela Associação Brasileira de Mantenedoras, por exemplo, do ensino superior, trouxe uma estatística que 75% dos alunos não querem que volte ao modelo antigo. Não querem. Eles querem algo melhor. Eles querem, no mínimo, algo melhor do que o que está acontecendo agora. Então a gente tem que entender isso. Qual é o grande desafio? O docente tem que estar preparado para o uso intenso e integrado das tecnologias. Mesmo com toda essa transformação, ainda tem gente que é restrito, ainda tem gente que tem resistência. E é um desafio a gente quebrar isso. Porque às vezes eu tenho grandes professores, assim, com conhecimento maravilhoso, grandes pesquisadores e tal, mas que eles ainda têm muita restrição a isso. Não, eu quero fazer a minha prova naquele dia, lá eu quero dar aula presencial lá no meu quadrozinho. Né? Então, a gente tem que romper isso, mostrar, é difícil. Eu acho que é uma construção que eu não estou dizendo aqui que nós vamos abandonar o ensino presencial, por exemplo. Mais uma vez, é fazer a integração disso tudo, é o uso das tecnologias, é os conteúdos cada vez mais abrangentes e, ao mesmo tempo, os momentos ao vivo, que podem ser presenciais ou não, mas são ao vivo, são as interações, a gente produzir alguma coisa naquele momento. De repente, aplicar aquele conteúdo que estava disponível numa outra esfera ali gravada, né, assíncrona de alguma forma, e ali a gente tentar aplicar. Pode ser presencial ou não. A questão do presencial ou do online é a disponibilidade. De repente o aluno não pode estar ali presencialmente, mas eu tenho que buscar uma forma de interagir com o presencial e com o online. Porque eu vou ter os dois formatos. E eu não posso mais obrigar o cara a dizer, não, se tu não estiver aqui nesse horário, tu não vai ter o conteúdo. Como? Isso não é possível em nenhum tipo de negócio mais.
Eu não posso mais restringir o cara. Se você não vier aqui, eu não te vendo de jeito nenhum. Se você não vier aqui, eu vou onde você. Se você não vier aqui, ou se eu não tiver o produto, tente comprar no nosso site na internet. Eu vou tentar entregar na sua casa. Eu não posso fechar as portas para as pessoas. Como é que eu vou fechar a porta da educação? Não dá, né? O docente ele precisa entender isso. A gente tem aí um grande desafio, que é justamente isso que eu acabei de falar, um modelo flexível de aprendizagem. Eu tenho que entender que eu não posso mais focar em um modelo único. Eu tenho que ter várias formas de trazer isso. É o assíncrono de diversas maneiras, e outra, tem que ser um assíncrono que tenha uma certa lógica, que tenha um certo mecanismo de evolução, para a pessoa saber o seguinte: se eu estudar, se eu ler isso aqui, se eu assistir esse vídeo, eu vou conquistar um prêmio, que é essa próxima atividade que eu tenho para fazer, que tem relação com isso aqui. Aí eu vou para a atividade 2, que tem um outro assunto que eu preciso avaliar. Não é simplesmente você encher um ambiente virtual de informação, de texto, de vídeo, sem qualquer relação direta com aquele conteúdo. Ou simplesmente não organizado. O aluno precisa entender o seguinte, que ali tem um mecanismo. Para ele fazer aquela atividade que vai valer alguma coisinha, que vai compor lá o desempenho dele final, ele precisa assistir um trecho daquele filme, ou ele precisa ler um artigo interessante, ou ele precisa olhar um slide, né, uns slides que o professor disponibilizou. A gente tem que criar isso. E é um modelo flexível. É um modelo flexível. Outra coisa importante, disponibilizar um modelo, né, parcial ou integral de aprendizagem digital, que é isso que eu acabei de falar. A gente tem que estar preparado para os dois. E o grande lance do modelo digital é essa flexibilidade intensa que ele nos dá. Né? O modelo tradicional, presencial, ele fechava essa porta. E o modelo digital, ele abre portas, né? Porque você pode, por exemplo, alguns de vocês aqui talvez estejam em casa ou estejam em algum lugar assistindo aqui, não precisa necessariamente estar numa sala, no escritório, eu posso estar, sei lá, deitado numa rede assistindo. Eu estou assistindo um pouquinho essa aula aqui do professor Ricardo, olha que legal. Esse é o entendimento, né? Hoje, um outro grande desafio é a maior complexidade para planejar, respeitando limitações e individualidades de cada aluno. Hoje, gente, e eu acho isso um pecado, quando alguém fala que o professor agora, quando ele está fazendo uma transmissão, o professor está trabalhando menos, que ele não está indo, se deslocando, em algumas situações não está se deslocando até a instituição. Gente, olha só, a complexidade dessa junção, desse hibridismo, dessa coisa do presencial, do online, do assíncrono, do síncrono é muito grande. Então, planejar uma aula hoje é um negócio muito maior. Você tem que ter um cuidado muito maior. Né? E outra coisa, a gente está falando de algo que muda a todo momento. Não é igual um EAD tradicional que tinha lá atrás. Educação à distância. Eu vou lá, monto as aulas, está aqui 10 aulas prontas, eu disponibilizo essas 10 aulas e o cara assiste na hora que quer e acabou-se. Não! Quando eu falo desse modelo, eu estou falando de construir toda vez, toda hora, porque os alunos são diferentes. Né? A gente observa que a velocidade é diferente, que a pegada vai ser diferente. Então, cada semestre, cada ano vai ser diferente. Mesmo que a gente tenha muita coisa gravada, eu não vou reutilizar, não. Eu vou construir de novo. E o planejamento vai ser revisto novamente. Então, é complicado, é muito mais complexo e é um desafio para a gente. Né? A mudança de cultura. O professor transmite, o aluno recebe. Agora temos um modelo de construção mútua. A gente tinha uma cultura, e essa era a cultura de muitos anos, e ainda é a cultura de muita gente, que é o professor só transmite. O aluno só recebe. Não. A gente tem que entender que não funciona dessa forma mais. Se a gente se predispor a fazer dessa forma, rapidinho tu vai perder essa turma. Ou elas vão ficar desmotivadas com isso. Porque só ficar ouvindo, sem interagir, sem construir, sem dar opinião, sem construir junto. Gente, então o que vocês acham? Bora tentar descobrir uma forma de mudar isso. Como é que eu descubro? Como é que eu faço para... O problema é esse bem aqui, como é que eu faço para mudar? Vocês têm solução para isso? Vamos fazer um PBL aqui, um Problem Based Learning. Vamos tentar descobrir aqui a solução para esse problema, entendendo e aprendendo aí o modelo. Então,
a gente tem que entender hoje, professor, e isso vale para mim, para todos os professores, gente, a gente pode até absorver aqui e ser o condutor disso tudo, mas eu não posso ser o responsável direto pela construção desse conhecimento. O conhecimento, ele só é efetivo, amplo e máximo quando eu construo com outra pessoa, quando eu discuto, quando eu saio, eu tenho um denominador comum daquilo. Não é simplesmente uma opinião, são várias opiniões, né? É uma construção. E aí você tem um conhecimento prévio, conteúdo prévio, e daí você leva esse conteúdo prévio, essas discussões, essas percepções para dentro de um momento ao vivo, e nesse momento ao vivo você vai lá e tenta implementar, e tenta aplicar, e tenta ver os resultados, e discutir esses resultados. É isso aí, nós temos que mudar essa cultura, né? Então é um desafio. O professor não é só transmissor e aluno não é só receptor, não. A gente tem que fazer as coisas de várias formas. O professor também recebe, o aluno também transmite. Um outro grande desafio, infraestrutura tecnológica. A gente tem um país muito desigual, gente. Não tem jeito, não vou mudar agora. A saúde é desigual, a educação é desigual, a segurança é desigual. A gente tem um modelo que está crescendo muito, numa velocidade imensa, mas o Brasil não está preparado, o país não está preparado. Então a gente tem que ter política pública, tem que exigir, tem que fazer, tem que equilibrar mais o público do privado. As instituições privadas, elas investiram mais, elas estão mais fortes nisso tudo. Mas a pública também pode fazer. O exemplo das instituições públicas de ensino superior é claro, elas conseguiram se adaptar. Mas aí o aluno, ele está preparado? Se não está, vamos disponibilizar ferramentas. Vamos dar condições, vamos montar, sei lá, labs para esse pessoal. Quem não tem computador, quem não tem internet, vamos tentar disponibilizar redes, né, de comunicação. Vamos fazer uma rede digital no Brasil inteiro, tem que investir nisso. Porque a tecnologia ela é o responsável direto por essa evolução. Se eu não perceber isso, não adianta ficar querendo fazer coisinhas pontuais. Nós temos que entender o Brasil como um todo, um país do tamanho do nosso, e a infraestrutura tecnológica vai ser muito importante para quê? Para conduzir essa educação, que está vindo cada vez mais transformadora, né? Então, muitos desafios, né, gente? Muitos desafios, vocês que estão assistindo aí, são desafios muito grandes, né? E uma nova educação está vindo aí, cada vez mais personalizada, ou seja, aquela história, eu assisto aquilo que eu quero, eu construo aquilo que eu quero, eu vou fazer no momento que eu estou disponível e no momento que eu esteja em melhores condições para fazer. Então eu estou personalizando mais, apesar do conteúdo estar ali aberto, mas a construção dele com você, e eu posso inclusive ter momentos de personalizar isso. Olha, eu posso conversar com vocês em determinado horário, vamos marcar um momento ao vivo. Ah, eu não posso nesse dia, eu vou disponibilizar outro dia para aquele outro grupo. Isso é possível também. A tecnologia pode te ajudar, tu tem um conteúdo já disponível, mas tem uma discussão mais personalizada. Ah, eu não posso à noite, eu não posso na terça, eu não posso na quarta, eu não posso no sábado. Então venha na sexta. E aí a gente disponibiliza isso. Uma educação mais flexível, que a gente falou, é isso que está vindo por aí. Cada vez mais flexível, cada vez menos estanque, cada vez menos restritiva, menos limitadora, né? Planejamento, gente, planejamento cada vez mais intenso, curto, médio e longo prazo, sempre planejando o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos. É importante isso. E claro, esse planejamento também pode ser mudado, porque as coisas mudam muito. Tem tecnologias que chegam e a gente não estava percebendo, nem esperava que elas chegassem, né? Políticas públicas, pelo menos é o que a gente percebe, já existem alguns gestores públicos que percebem que sem uma política pública forte não tem educação, não dá mais fazer aquele modelo de educação tradicional, botar um monte de cadeira, construir um local e botar as pessoas lá dentro. Não adianta, não é assim que funciona. A gente tem que ter um mecanismo mais amplo de conhecimento, de transmissão, de conexão. A tecnologia vai fazer e vai ajudar. A gente precisa de mais políticas para isso, né? Mais suporte tecnológico. E é o que a gente percebe e é o que a nova educação precisa. Porque senão ela nunca vai acontecer. Pelo menos não para países como o nosso. E aí nós vamos sempre ser aquele patinho feio, aquele emergente que nunca conseguiu chegar no patamar, no topo. Por quê? Porque a gente não percebeu a educação como um grande elo, a grande catapulta para isso acontecer, né? Eu preciso dessa educação, eu preciso preparar meu pessoal, eu preciso preparar meu povo para isso, né? meu estudante para isso. Ele tem que estar pronto para essa revolução, né? Então é coisa pra caramba, né, gente? Nossa Senhora! Bom, eu sei que
É um assunto muito legal, né? O ambiente virtual de aprendizagem, a gente acabou indo para várias outras conexões, né? Não só falamos de ambiente em si. Mas assim, acredito que aquele objetivo e o conteúdo que a gente disponibilizou foi forte, foi interessante, foi interativo, a gente construiu muita coisa junto, vocês estão fazendo muitas coisas, estão construindo muitas coisas, e eu queria inclusive nessas considerações finais reforçar isso. Não deixem, tem atividade lá no nosso ambiente virtual, não deixe de finalizar, porque é importante, é a construção que vocês estão fazendo, é o que a gente discute na aula, é o que vocês olham nos momentos assíncronos, no material que é disponibilizado, e aí a gente constrói a opinião, é o resultado disso tudo, né? É o trabalho em grupo, é o trabalho individual, é tudo muito interessante. Tem filme, eu acho que o filme é o visual, né? É legal a gente fazer uma associação, mesmo que seja algo que não é real, mas é interessante para a gente fazer uma associação de conceitos, né? Tem artigo também, porque a pesquisa é importante e os resultados dessa pesquisa também. Então tem filme para vocês assistirem lá no ambiente, tem artigo para assistirem, e tudo isso é importante para quê? Para que vocês construam as atividades melhores, entendam, absorvam melhor como uma forma de conteúdo. Tem podcast também lá disponível, né? Fique atento à nossa última tarefa que está vindo aí. Vamos disponibilizar para vocês a última tarefa, que vai compor as várias tarefas, as várias atividades que nós fizemos. É mais uma, mas é uma atividade que revisa tudo que a gente falou, tá bom? E eu tenho certeza que vai dar tudo certo e cada vez mais esse conhecimento vai ser passado para frente, porque vocês estão aqui sendo transformados e vão passar isso para outras pessoas. Então eu queria agradecer, foi incrível, eu estou muito feliz de poder estar com vocês. Sinceramente espero encontrar vocês em muitos outros momentos. Eu, como professor, mais uma vez eu digo, eu fico feliz por estar participando de um momento como esse, mais feliz ainda de falar sobre educação, que eu estou envolvido com isso há 20, 25 anos. Então, a educação está comigo o dia inteiro, né? A gente trabalha isso o tempo todo. Eu sou professor, eu sou empreendedor da educação também, trabalho com professores, com profissionais de educação o tempo inteiro. E mostrar para vocês novos modelos e entender como é que isso tudo funciona é maravilhoso, tá bom? Então, obrigado, até a próxima, com certeza. Valeu, galera!